A noite desta quinta-feira ficou marcada pela linda homenagem ao excelentíssimo senhor doutor Antônio Carlos Marcato. Além de uma carreira extraordinária no mundo do direito, ele também tem um coração solidário e fez uma importante doação para a Santa Casa de Santa Cruz do Rio Pardo. Eu fiquei sem palavras na hora que eu fui fazer o meu pseudo-discurso. Na verdade, não foi discurso, né? Foi uma série de agradecimentos. Essa homenagem é muito emocionante. Eu não sou da terra, eu sou nascido numa cidade vizinha, Ipauçu, que é uma cidade ao lado, mas estudei aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, tenho grandes amigos, isso ficou visível, não é? Pela fala de alguns deles. Enfim, é uma honraria que, enfim, nessa fase da vida, honrarias como essa só nos emocionam um pouco mais do que o normal. Agora, com um currículo extenso desse, com toda essa atividade e energia, ainda lhe sobrou tempo para ajudar, né, e se doar à Santa Casa de Santa Cruz do Rio Pardo. Como é que o senhor fala para nós sobre esse lado solidário do senhor? Bom, veja, como eu disse, esse incentivo de solidariedade, quem me der é a Maria Célia. Não é? A minha amiga de vida. Veja bem, foi uma forma de eu agradecer à Santa Casa pelo que ela fez pelos meus pais. Meus pais não estão mais entre nós, mas já idosos, velhinhos, necessitando de assistência. É verdade que o filho deles, o Paulo, meu irmão, é médico aqui, isso ajudou bastante, mas a Santa Casa prestou a eles uma atenção que me comoveu bastante, me emocionou bastante e eu achei que eu devia a Santa Casa. Continuo achando. Doutora Maria Célia, ao lado deste grande homem, né, e como diz o ditado, que já é clichê, há sempre uma grande mulher. Ontem foi Dia dos Namorados, hoje uma grande homenagem como esta. Né, como é que você se sente ao lado, né, do doutor Antônio Carlos Marcato, que além de juiz, de todo esse currículo extenso, é o seu esposo? Como é separar o juiz do esposo? Primeiro, boa noite. Eu tenho muito orgulho de ter esse esposo ao meu lado, tenho muito orgulho e eu não separo, não, eu sei que ele é tudo isso. Então eu admiro também, estou na primeira fila do gargalo. Gente, muito obrigado pela simplicidade de vocês, com toda essa história, atender a gente, contar um pouquinho da história de vocês. Deus abençoe cada vez mais vocês. Obrigado, sucesso no seu trabalho, muito obrigado. Para nós é uma honra. Nossa reportagem fala com Antônio José Madalena, excelentíssimo senhor juiz de direito aqui de Santa Cruz do Rio Pardo. Como é para o senhor acompanhar uma homenagem como esta aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, né, do doutor Antônio Carlos Marcato? Muito boa noite. Doutor Antônio Carlos Marcato é figura muito conhecida aqui na região, em todo o estado e em todo o país, pela luminosa passagem dele como professor, principalmente, além de todas as outras atividades profissionais que tem. Mas, pessoalmente, eu tenho a honra de considerá-lo amigo, muito dileto. Nós não nos vemos com frequência, como ele disse há pouco aqui, mas sempre nos manifestamos à distância, com essa estima, esse cuidado que os amigos costumam ter. Eu gostaria de dizer a respeito do Dr. Marcato, o traço de professor, destacar o traço de professor. Como ele próprio, aliás, fez há pouco aqui, dentre os muitos títulos, ele preza o título de professor. Me lembro de uma ocasião que eu o visitei, a época do cursinho preparatório a concurso, lá na Paulista, na cidade de São Paulo, e eu, conversando com ele, dizia a ele, não sei como é que você aguenta tanta atividade, tanta coisa, é aula, é atividade jurisdicional, muitas solicitações, isso deve ser exigir um esforço muito grande. E ele me respondeu o seguinte, eu não me esqueci mais. Ele disse, sabe, olha, ele disse com modéstia, com tranquilidade, não é um esforço, porque eu gosto tanto disso que eu faço, que para mim é uma grande satisfação. E falou isso com sinceridade, se percebia com inteira sinceridade.
Isso daí me marcou, porque é isso mesmo que ele é. Um grande professor, um grande professor. Gerações e gerações de alunos passaram por ele, grandes nomes do direito hoje que se destacam foram alunos dele, aprenderam com ele, assim como eu aprendi com ele, direito processual em especial. Então, cumprimento a ele, cumprimento a Câmara Municipal pela outorga da comenda, muito merecida, que ele recebe nesta data. Muito obrigado pela atenção do senhor, pelas palavras aqui para a página de BTV de Santa Cruz. Eu é que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Promotor de Justiça, doutor Vladimir Brega, aqui de Santa Cruz do Rio Pardo, também acompanhando esta homenagem ao excelentíssimo senhor doutor Antônio Carlos Marcato. Como é para o senhor, como que é a importância do senhor estar presente hoje vendo esta homenagem? Eu venho aqui mais pelo... até homenagear mesmo o professor Marcato, um dos maiores juristas do Brasil. Eu, quando ingressei no Ministério Público, eu me lembro, tinha um livro que era Procedimentos Especiais, era quase um manual necessário. Qualquer comarca que eu fosse trabalhar como substituto, eu levava o livro do professor Marcato, porque os ensinamentos dele sempre foram muito importantes. Esse livro, ele tinha uma fala facilitada, mas não sem conteúdo, obviamente, mas é que era o que a gente precisava, porque esse ar professoral dele, que ele sempre tem, muito auxiliou os alunos. E depois, essa ideia de ajudar, eu me lembro quando eu era coordenador do curso de Ourinhos, eu montei um curso de especialização, e o professor Marcato veio algumas vezes e sempre com uma grande boa vontade. Eu percebia que ele estava ali porque ele queria me ajudar num curso pequeno que estava começando, e graças a ele o curso foi para frente. Hoje o curso de Direito de Ourinhos tem já mais de 20 anos e ele de alguma forma me ajudou nisso e proporcionou que o curso crescesse. Hoje eu sou promotor e com todo esse agradecimento e reconhecimento, o que dá para se aplicar nos dias de hoje com esse aprendizado? Olha, o que dá se apresentar é a bondade. A bondade do professor Marcato é imensa. E sempre que eu vejo ele e conversei com ele, ele sempre estava querendo ajudar o outro. E eu acho que isso que leva para mim, eu penso que isso deve ser o meu modo de vida, pensar no outro, e isso é o que ele sempre fez. Presidente da OAB de Santa Cruz do Rio Pardo, doutor Daniel Piscinin Pegorer, fala também com a nossa reportagem e a importância de Santa Cruz do Rio Pardo receber uma pessoa como esta, o excelentíssimo senhor doutor Antônio Carlos Marcato. Realmente o doutor Antônio Carlos Marcato é uma pessoa ímpar, né? Me lembro do seu cursinho, Marcato Jurídicos, esse cursinho era para preparatório para concurso, para exame de ordem, e realmente era... Eu fui um frequentador desse cursinho, então realmente é muito orgulho estar participando hoje, como presidente da OAB, participando dessa cerimônia, uma homenagem merecidíssima a esse jurista de renome nacional, e que realmente tem muito, pelo discurso dele, a gente viu que ele tem muito orgulho de pertencer a Pau Sul, de pertencer a Santa Cruz do Rio Pardo. Realmente Santa Cruz ganha muito com essa homenagem hoje. A gente fala agora com o doutor Paulo Marcato, médico aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, irmão do homenageado desta noite. Doutor Paulo, a importância, né, de ter o seu irmão hoje aqui com todo esse reconhecimento, com esta homenagem em Santa Cruz do Rio Pardo na Câmara. E por outro lado, já emendar essa pergunta, já que o senhor é médico, tem todo o conhecimento na Santa Casa, e o seu irmão fez aí, né, uma parte solidária à Santa Casa de Santa Cruz do Rio Pardo. Como é que o senhor analisa tudo isso em fazer parte da história de Santa Cruz do Rio Pardo e o seu irmão também fazer parte dessa história e hoje recebendo esta linda homenagem na nossa cidade? Evidentemente que a família como um todo está extremamente feliz, extremamente orgulhosa, mas eu em especial mais, né? Porque vamos dizer que eu acabei sendo o grande beneficiário dessa história, já que na medida em que o Toninho fez essa homenagem, como ele mesmo fala, para Santa Cruz, para Santa Casa, e ele fez uma homenagem diretamente no meu local de trabalho, né? Então, como eu disse na minha fala, numa tacada só, o centro cirúrgico deixou de ser o calcanhar de Aquiles e deixou de ser. Hoje, a administração atual e as que virão por um bom tempo, o cuidado e a preocupação que eles vão ter em relação ao centro cirúrgico, basicamente, é manutenção.
E como eu disse, numa época, alguns anos atrás, era um centro cirúrgico em vias de interdição. Fosse por questões estruturais, fosse por questões de espaço. Então o centro cirúrgico foi reformado estruturalmente, o centro cirúrgico foi ampliado, já se pensando no futuro próximo, com o aumento do corpo clínico, aumento do número de cirurgias, ou seja, criando condições inclusive do hospital vender serviço, do hospital poder ampliar a sua área de atuação. Muito feliz com tudo isso, muito feliz pelo meu irmão. Para nós que somos irmãos, nenhuma novidade, né? Agora, muita gente que conhece o Dr. Paulo, ou não conhece, ou conhece só de longe, não sabe que tem um coração solidário aí também. Uma pessoa excepcional, eu sou prova disso. Mas eu não sabia, isso é de família então? Isso é de pai e mãe. O seu Antônio e a dona Conceição, das muitas obrigações que eles nos impuseram na nossa criação, a solidariedade talvez seja uma das mais fortes. Principalmente porque eles nos ensinaram o seguinte, né? Não existe, talvez seja uma das coisas mais deliciosas do mundo praticar a solidariedade. E praticar a solidariedade sem a preocupação do que vem depois, do que se recebe em troca. No dia que eu estava com o Toninho, que ele falou que faria a doação, que ele faria, que ele nos ajudaria, o sentimento é um só, de saber que o resultado disso tudo, tá? Isso tudo é muito bonito, a festa é muito bonita, a festa é merecida, é justa, como eu disse, né? Não existe um momento certo para o reconhecimento, o importante é que ele venha, né? E veio de uma forma justa, veio de uma forma bonita. Mas assim, o gostoso disso tudo é quando nós sentamos, eu e ele, e que eu posso contar para ele tudo que já aconteceu, e principalmente todo mundo que foi beneficiado com isso. É como eu disse, hoje nós temos um centro cirúrgico em plenas condições, hoje nós temos um centro cirúrgico apto a atender o mais importante, que é o que é a população. Então, tudo muito bom, tudo muito organizado, e principalmente o fato de que se tiver cuidado, tá, o centro cirúrgico não vai ser problema mais. Presidente da Câmara, vereador Lourival Pereira Heitor, fala sobre o projeto de sua autoria apresentado nesta casa. Presidente, muito obrigado pela sua atenção com o nosso jornalismo. Quando o senhor pensou em fazer a homenagem, a gente vê diversas homenagens que acontecem na sessão da Câmara, são títulos, né, de cidadão santacruzense, honra ao emérito, né, moção, enfim. Mas esse aqui teve um carinho especial? Boa noite. Boa noite, Doni. Boa noite, que isso acompanha pelo IBTV. Doni, com certeza, um carinho todo especial, porque foi algo, né, que eu digo que me acolheu em Santa Cruz do Pardo, foi a Santa Casa, né? E o doutor Antônio Carlos Marcato, uma humildade assim diferenciada, né? Fez lá a doação para a Santa Casa, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu como um legislador, né, um representante do povo, eu preciso fazer algo à altura, né, dele, né? Agora, a comenda é a maior honraria da cidade, do legislativo? Mas quando se lê a biografia do Dr. Antônio Carlos Marcato, a comenda ainda é pequena, né? Mas o que manda mesmo, Doni, que eu falo sempre, é a humildade, né? É a gente ter a humildade, a gente ter o coração e reconhecer, né? E essa noite aqui foi uma noite maravilhosa, né? Uma noite que realmente representada por Santa Cruz do Pardo, o nosso legislativo, nossos vereadores, né? A casa hoje realmente representou o povo, porque haja vista que a Santa Casa é o único hospital da cidade, né? Eu me lembro muito bem quantos e quantos problemas tinha aqueles centros cirúrgicos, mas problemas graves. Uma Santa Casa de 100 anos, 100 e poucos anos, não me recordo, né? Aí vem essa generosidade dessa pessoa humilde. Eu tive a satisfação, o prazer de conhecê-lo pessoalmente no hotel, e as principais palavras trocadas entre eu e ele no momento foi gratidão e humildade, né? E o senhor acompanhou aí que todos os discursos foram em cima de que realmente ele é uma pessoa de coração, né?
e como a sobrinha dele falou, né, ele enxerga, ele sabe enxergar, ele sabe a hora certa. E ele em conversa, né, quando o Dr. Paulo fez o discurso, né, num jantar, na sua conversa ele falou, tá feito, né, vamos reformar o centro cirúrgico. E eu, assim, me sinto muito honrado, Doni, presidente da casa, tá, e autor do projeto de lei complementar número 19, dando essa honraria que é a maior do Legislativo, que é a comenda.